Decidi voltar para casa e fui atacado pelo demônio. Este áudio é continuação do vídeo anterior. Saí de casa e me vi arrastado para o inferno. Se você não viu, entre em nosso canal e veja para entender o agir de Deus. Quando decidi que iria voltar para casa, fui atacado em sonho. Estava sendo sufocado e quando acordei, vi um vulto, uma silhueta parecida de homem no quarto e senti o ambiente carregado. Tudo isso só me ocorreu do primeiro sonho, que foi um aviso de Deus e que eu não dei atenção, e este novamente porque o mundo espiritual é um mundo em movimento. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 e seguinte, nos conta que os sírios queriam levar consigo o profeta Eliseu. Eliseu acordou de madrugada e viu que a cidade estava cercada. Seu servo viu ao longe um exército de sírios vindo em direção a eles e, desesperado, gritou Eliseu e disse-lhe: "O que vamos fazer?" O medo e a incerteza tomaram conta daquele servo. Mas Eliseu, que era um homem cheio de Deus e de íntima relação com ele, ficou tranquilo e disse: "Não temas. Os que estão conosco são mais numerosos que eles." Eliseu já havia entregado toda a situação nas mãos do Senhor e sabia que ele estava agindo e orou assim: "Senhor, eu oro, abra seus olhos para que veja." De repente, o servo foi capaz de ver, com a mesma visão espiritual de Eliseu. As colinas ao redor da cidade não estavam vazias. Um poderoso exército de cavalos e carros de fogo ficou na espera, enviados pelo Senhor para proteger seu profeta. Deus permitiu àquele servo que enxergasse o sobrenatural, aquilo que está no mundo espiritual, o agir de Deus, quando parece que ele está em silêncio e indiferente às nossas orações. Satanás quer que você acredite que está lutando sozinho, sozinha. Ele quer que nos sintamos que estamos diante de dificuldades insuperáveis. Ele quer que a gente sinta que só podemos confiar em nossa própria força. Todos esses pensamentos são engano. Na realidade, os poderes deste mundo não são nada em comparação com o poder que podemos chegar a ter por meio do Espírito Santo e a mão poderosa de Deus que está agindo com o seu exército de anjos em nosso favor. Quando estamos dispostos a viver em espírito de fé, o sobrenatural se põe em movimento, ainda que você não veja. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Sim, eu vou ajudá-lo. Isaías 41:10. Depois do primeiro sonho, conforme vídeo anterior, rompi com o falso e tentei permanecer em casa. Mas o inimigo investiu pesado, pois ele não desiste. E como não estava curado, saí de casa, fui embora. Enquanto eu estava na ilusão fora de casa, minha esposa estava em jejum e oração, na busca incessante de Deus, e mesmo que ela não via, os anjos dos céus já haviam recebido ordens e estavam movendo as águas para o milagre acontecer. Como ela disse no testemunho, ela fazia jejum. Sim, jejum é mortificação e entrega a Deus e seus cuidados. É de suma importância o jejum, pois estamos mergulhando nossa alma no espiritual e submetendo nossa carne à obediência a Deus. Ela orou muito, mas não era mais uma oração de lamentação, mas de louvor e reconhecimento que o porto seguro dela é Deus. Colocou Deus
onde nunca deveríamos ter tirado, do centro de nossas vidas. Era uma sexta-feira, início de carnaval. Fui até minha casa para buscar meu filho e levá-lo a Gospamira, uma comunidade católica em Belo Horizonte, que ele iria trabalhar naquele retiro de carnaval durante todo o período, só voltando na terça-feira. Ao chegar na minha casa para buscá-lo, ele ainda não tinha chegado do curso que estava fazendo. Em casa estava minha esposa sozinha e começamos a conversar. Ela estava cheia do Espírito Santo e começou a falar coisas que ela mesma disse depois que não havia preparado, mas saiu de sua boca. Disse dos erros que cometeu e que não só eu era culpado. Foi uma conversa libertadora. Saí depois com meu filho, levando-o para o evento, já com o coração tocado. Naquele final de semana, passei a orar e refletir o dia inteiro. Chorei bastante e decidi que iria voltar para casa. Contei para minha mãe a decisão tomada, pois eu estava ficando na casa dela. Aconteceu que naquela segunda-feira de carnaval eu iria trabalhar. Naquela noite de domingo para segunda-feira, tive um sonho em que um demônio me perseguia e eu corria até que ele me alcançou e apertava meu pescoço, me sufocando. E desesperado senti que iria morrer. Foi quando acordei em um salto e fiquei sentado na cama e vi um vulto formado de uma silhueta humana que saía de cima da cama, e meu corpo arrepiou-se todo, e aquela sombra foi-se embora, e senti apavorado, pois parecia que iria morrer. Naquela manhã, ao preparar para ir para o trabalho, li a liturgia do dia. O evangelho era o evangelho de Mateus, capítulo 17, e no versículo 21 diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força da oração e do jejum. Então, contei por telefone à minha esposa do sonho e pedi que orasse por mim. Mas não sabia eu que ela já estava orando, e era justamente por isso que o sobrenatural estava acontecendo para mim. A partir dali, passei a buscar minha libertação. Busquei ajuda espiritual, li um livro que me ajudou muito na libertação sexual. Não esqueço de uma pregação que me ajudou muito. No Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 22, que Jesus cura a cegueira de um homem. E o homem diz: Vejo os homens como árvores que andam. Depois Jesus o tornou a impor as mãos, e ele foi definitivamente curado e passou a enxergar os homens tal qual eles são. Este foi meu processo. Quis ser primeiramente curado, pois não queria voltar o mesmo. Enfim, eu estava pronto. Tudo isso, meus irmãos, porque o cônjuge que ficou entendeu o deserto, pagou o preço, quis lutar, mesmo não vendo nada à frente, mesmo que os olhos não viam, mas como na história de Eliseu, havia um exército lutando até que seu servo é dado a enxergar a vitória final e entender que a todo tempo, enquanto seus joelhos estavam dobrados em adoração ao Senhor, a vitória estava a caminho. Fica firme, ore, adore, jejue, acredite, se entregue, coloque Deus no centro e a vitória virá em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com Jesus, Maria e José, veremos as famílias de pé.